De volta então para o segundo tempo da nossa aula de citoplasma. Olha lá, ó, a Academia de Biologia, professor Belinati, turma semestral, aula 2 de citoplasma. O que eu falei que ficou faltando para a aula de hoje? Ficou faltando das organelas endossimbióticas e mais algumas coisinhas. E eu quero começar essa segunda aula de citoplasma fazendo uma recapitulação, né, rapidamente daquilo que a gente falou no finalzinho da aula anterior, quando eu estava falando de peroxissomos, quando eu estava falando de glioxissomos, quando eu estava falando de hidrogenossomos, certo? Para isso eu selecionei aqui essa questãozinha da UFO 2019. Então vamos ler juntinho. UFO 2019. É uma organela proeminente em células vegetais mais velhas. Suas funções incluem armazenamento, quebra de subprodutos e hidrólise de macromoléculas. A qual organela celular refere-se à descrição acima. Então, por isso que essa questão está bem aqui, ela recupera um pouco do que a gente falou e ainda vai na direção daquilo que a gente ainda não disse. Então, será que isso daqui é função de mitocôndria? Será que isso daqui é função de cloroplasto? Não, mitocôndria e cloroplasto não. Eu acho que todo mundo aqui já sabe quais são as funções básicas de mitocôndria e cloroplasto. Cloroplasto vai fazer fotossíntese. Cloroplasto não está preocupado com grandes armazenamentos, quebra de subprodutos e hidrólise de macromoléculas. Não. Quando a gente fala de mitocôndria, mitocôndria está associada, algumas pessoas falam geração de energia. Não tá, dá para aceitar a geração de energia. Na verdade, é produção de ATP para o uso imediato da célula. É uma transformação da energia para que então essa energia que estava contida na molécula orgânica agora disponibilize, seja disponibilizada para a atividade celular em si. Não vai produzir energia, vai só transformar energia através da produção de ATP. Então não é mitocôndria. Aí sobraram duas aqui. E eu já sei qual que você vai marcar. Não é verdade? Você vai marcar peroxissomo. Aí que você se engana. Não é peroxissomo. Olha lá, a resposta pingando. Põe, 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 põe. Resposta é vacúolo central. Aí você se descabela, você enlouquece e fala, eu não entendi nada, então, de peroxissomo. Não entendeu mesmo, porque se você errou essa questão aqui, então vamos voltar e pensar o que era o peroxissomo. Lembra que eu falei que o peroxissomo era típico de células animais? Volta lá no vídeo. Eu disse isso, recupere essa informação, anote isso para você se lembrar no dia da prova. E aqui ele começou dizendo que é uma célula vegetal. E não é uma célula vegetal nova, é uma célula vegetal mais velha. Já explico por que esse negócio do mais velho. E outra coisa que justifica por que não é um peroxissomo. Peroxissomo não faz armazenamento, minha gente. Ah, mas ele falou quebra. Todo mundo que vem com essa questão, tirando dúvida comigo por que não é peroxissomo, foca no termo quebrar. Só que você não tem que fazer o foco aqui. Por quê? Como é que está sendo feita a quebra? A quebra aqui está sendo feita por hidrólise. E o peroxissomo não é uma organela que tem enzimas hidrolíticas. Quem era a organela de enzima hidrolítica? Isso mesmo, lisossomo é a organela de enzima hidrolítica. O peroxissomo tem enzimas oxidativas. Então, se ele está falando de hidrólise, minha gente, não é peroxissomo. Então, por eliminação, sobrou só o vacúolo central. Ah, mas eu não concordo que seja vacúolo central, porque sempre que eu estudo o vacúolo central, a única coisa que falam para mim do vacúolo central é que ele armazena substâncias úteis ao vegetal. Armazena água, açúcares, proteínas e ocupa até 80% do volume. Pois é, por isso que eu tô te dando essa aula. Vamos ver se ela é útil, né? Se eu sou útil para alguma coisa para você, tomara que eu seja. Então, olha lá. Funções do vacúolo central. Vamos aprender com essa questão? O vacúolo central hidrolisa macromoléculas. O vacúolo central promove quebra de subprodutos. E o vacúolo central, né, também faz o armazenamento de substâncias. Armazenamento, é claro, armazena substâncias como água, açúcares, proteínas. E também pode fazer a degradação dessas moléculas quando essas moléculas forem úteis para a célula. Entendeste? Então pronto, vacúolo central, vacúolo vegetal. Além de fazer o controle osmótico, ele ganha água, ganha sais, perde sais por transporte ativo, os sais, não a água, pelo amor de Deus, né? E faz com que a célula controle melhor o ganho e a perda de água, quando comparado com uma célula animal, por exemplo, além da própria rigidez da parede. Então ele também é responsável pela atividade que a gente viu na questão da UFO de 2019. Belezinha. Então vamos para o assunto que eu fiquei devendo na parte 1 da aula de citoplasma, que são as organelas endossimbióticas.
A teoria da endossimbiose não é só uma hipótese, não é só uma ideia, ela não é fraca, ela não é frágil, ela é uma teoria sustentada por hipóteses que explicam muito bem a origem de mitocôndrias e cloroplastos, contam pra gente que, né, essa teoria tem essas hipóteses que contam pra gente que um procarionte ancestral, com o passar do tempo, foi sofrendo invaginações de membrana. Essas invaginações de membrana deram origem às organelas, como por exemplo, o retículo endoplasmático, o complexo golgiense, formaram a carioteca e isolaram a região do material genético constituindo o núcleo, certo? E ainda, ao longo desse tempo, olha só, houve a incorporação de um procarioto aeróbico. Escreva isso. Videoaula também se assiste anotando coisas. Então anote que houve a incorporação, o englobamento, alguns chamam de fagocitose mal sucedida, pode chamar assim, tudo bem? Então houve a incorporação de um procarioto aeróbico. E aí te fazem perguntas como, por exemplo, o que surgiu primeiro? A mitocôndria ou a respiração aeróbica? Aí você responde mitocôndria. Não! Primeiro surge a respiração aeróbica realizada por este procarioto aqui. Este procarioto, realizador de respiração aeróbica, é incorporado pela célula eucariótica e transforma esta célula eucariótica agora numa célula aeróbica. Essa é a sequência de eventos. E aí, esta célula eucariótica pode também incorporar um procarioto ancestral fotossintetizante e aí agora adquirir a capacidade de fotossíntese. Então, para cá a gente tem os eucariotos, né, heterotróficos, perdão, faltou a voz. Os eucariotos heterotróficos ancestrais e para cá a gente tem os eucariotos fotossintetizantes, também aeróbicos ancestrais. Então perceba, quem tem mitocôndria pode ter só mitocôndria. Quem tem cloroplasto, é esperado que tenha cloroplasto e mitocôndria. E a mesma ideia que eu te falei agora mesmo da mitocôndria. Quem foi incorporado para dar origem ao cloroplasto foi um procarioto ancestral fotossintetizante. Então, o que é que surgiu primeiro? A fotossíntese ou o cloroplasto? Vou até sair para você responder. Respondeu fotossíntese, né? Errou. Quem surge... Não, acertou. Ai, tô doido. Deixa eu voltar. Quem surge primeiro? Aí eu ia dizer assim, cloroplasto, besteira. Tá, mas deu para entender. Então, quem surge primeiro? De fato, aí você acertou. É a fotossíntese surge primeiro. Então, o procarioto fotossintetizante é incorporado pelo eucarioto e dá origem ao cloroplasto. Ficou claro? Tá, eu não vou editar não, essa aula aqui é para ser mais assim mesmo, para a gente conseguir dar vazão desse trabalho, né? Já tá de madrugada aqui e a gente vai fazer o negócio correr. Então, vamos adiante. Mitocôndrias. O que é que sustenta a hipótese que diz que essa mitocôndria era um procarioto? Muita coisa. Como, por exemplo, que ela tem dupla membrana. Essa dupla membrana, a membrana interna, é uma membrana típica de procarioto, em que existem ésteres que são exclusivos de procarioto. Não existe, por exemplo, o colesterol. Se a gente encontrar o colesterol, vai ser só na membrana externa. Lembrando que o colesterol é uma molécula quase que exclusiva de animais, é muito comum em animais, tá? Ela é de eucariotos e não de procariotos, então dupla membrana. Outra coisa, a presença do DNA circular, que é típico de bactérias, certo? E a presença do ribossomo do tipo 70S, que foi aquilo que a gente falou na aula de citoplasma 1, que os ribossomos são classificados de acordo com a sua sedimentação nos experimentos em laboratório, e aqui é o ribossomo pequeno, o ribossomo típico de procarioto. Então, DNA de procarioto, membrana interna de procarioto e ribossomo de procarioto contam a história pra gente, tá? Que isto era um procarioto. Isso não é um conjunto de coincidências. Isso acaba se tornando evidência desta mitocôndria ser originalmente um procarioto. Função da mitocôndria? Respiração celular aeróbica. Respiração celular aeróbica pode ser representada com esta equação que aqui está colocada para vocês. Em outro momento, teremos uma aula sobre a própria atividade da respiração aeróbica, sobre a bioenergética, perdão. Aqui agora a gente vai ficar só com a função direta e não com as subetapas nos seus detalhes. Então, ó, glicose, que está representada aqui pela fórmula geral da equisose, C6H12O6, reagindo com 6 mols de oxigênio, gera
né, tem como produtos 6 mols de CO2, 6 mols de água, mais 38 mols de ATP. Esse número de ATP varia, esse número de ATP pode aparecer aí como, né, uma informação desatualizada, não é. Quando a gente tiver a aula de bioenergética eu te trago essas diferenças de ATP, por enquanto eu quero colocar esse valor aqui. E cada ATP, a título de curiosidade, tem ali associado, né, 7,3 quilocalorias. Então são 7,3 quilocalorias por mol de ATP. Então você consegue por aí ter uma noção de quanto que um mol de glicose rende se ela tem ali 38 mols de ATP sendo produzidos. Só fazer a continha. Então vamos lá. Fases da respiração aeróbica. A gente tem a respiração aeróbica tipicamente dividida em 3 fases, dá para dividir em 4 também. Na aula de bioenergética a gente faz isso, a gente divide em 4. Aqui ficam só 3. Primeira fase, glicólise, a quebra da glicose, que é comum ao processo de fermentação. Ocorre fora da mitocôndria. Então é um processo citosólico. Segunda etapa, ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico. Já acontece na mitocôndria, na região da matriz mitocondrial, o espaço interno da mitocôndria é chamado de matriz mitocondrial, equivalente ao citosol das nossas células, ao citosol de uma bactéria. Terceira etapa, a cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória, quando acontece a fosforilação oxidativa, aí já vai ocorrer nas dobrinhas da membrana interna da mitocôndria, chamada de cristas mitocondriais, certo? Então essas são as duas etapas que acontecem na mitocôndria, o Krebs na matriz e a cadeia na crista, enquanto que a glicólise é uma atividade citosólica. Pergunta-se muito sobre isso, tá? O pessoal vai perguntar para vocês, e onde é que acontece a glicólise? Por exemplo, uma hemácia. Uma hemácia não tem organela nenhuma. Uma hemácia também não tem, lógico, mitocôndria. Se a hemácia não tem mitocôndria, a hemácia faz ciclo de Krebs? Não. A hemácia tem cadeia respiratória? Não. Mas a hemácia faz respiração celular? Tem que fazer. Aeróbica? Não. Aeróbica não. Tem que ser anaeróbica. E ela realiza só a glicólise, só quebra a glicose e depois ela dá destinos ali para os subprodutos da glicose. Os outros elementos das organelas endossimbióticas são chamados plastos. Então, de um lado eu falei de mitocôndria, agora eu vou falar dos plastos. Não se incomode com esse nome por enquanto. Plastos. Os plastos são exclusivos de quem faz fotossíntese, de quem é fotossintetizante, autotrófico por fotossíntese. Nesse caso aqui, no nosso recorte, são plantas e algas, certo? A gente não está falando de bactéria, porque a bactéria faz a fotossíntese independentemente do plasto. Ela é o plasto, a bactéria deu origem ao plasto, certo? Os plastos são divididos em duas categorias. Os brancos, chamados também de plastos incolores, que não têm função de fotossíntese, podem ser encontrados, por exemplo, em partes da planta que estão embaixo do solo, tipo uma raiz, a raiz não recebe luz, e aí quando você tem este elemento, esse plasto, gerando grande quantidade de glicose, porque a função dele vai ser a fotossíntese, a função original. Mas ele não dá vazão para essa glicose ficar armazenada dentro dele, ela é convertida em amido. Por isso que ele também pode ser chamado de amiloplasto, certo? É um plasto que armazena amido, que pode ser encontrado em raiz, pode ser encontrado em caule, em outras regiões de uma planta. E temos os cromoplastos. Os cromoplastos são plastos que têm cor, são plastos com pigmentos. E aí a gente vai recortar aqui e vai dizer que são os plastos que têm pigmento vermelho e pigmento amarelo, responsáveis pelas cores de diversas estruturas. Por exemplo, as cores das pétalas de uma flor, ou então quando você pega estruturas como frutos, que também são coloridos. A própria raiz, um exemplo de raiz que tem cor, né? A cenoura. Aí você vai encontrar o pigmento justamente na estrutura dos cromoplastos. É uma forma de reserva, às vezes o pigmento é um lipídio, está reservando ali para um futuro, né, que vai passar por uma deficiência na estrutura fotossintética, e também pode ser para atração de polinizadores, para atração de dispersores de sementes. Então, polinizadores vão visitar as flores, atraídos pelas cores, enquanto que os dispersores de semente vão comer os frutos e vão defecar essas sementes mais longe da planta-mãe, onde vai haver uma maior chance de sucesso de estabelecimento dessa plantinha, certinho? Então vamos lá. Os plastos podem ser aqui avaliados em leucoplastos de armazenamento,
como eu falei do amiloplasto, os cromoplastos, que oferecem cor, e o cloroplasto, que não deixa de ser um plasto que tem cor, mas ele é especial porque ele tem a clorofila para a realização da fotossíntese. Então, olha lá, quando a gente fala de cloroplasto, a gente tem que associar com a função fotossíntese. Lembrando que a fotossíntese é anterior ao cloroplasto, a fotossíntese é realizada por bactérias e o cloroplasto também participa da teoria da endossimbiose, e os pilares que sustentam as hipóteses que ele era uma bactéria são os mesmos que eu joguei lá na mitocôndria. A dupla membrana, a diferença na composição da membrana interna e da membrana externa, a presença de ribossomo 70S dentro dessa organelazinha, e a presença de DNA circular na composição do genoma, típicos de procariotos. Além, você tem aqui o seu cloroplasto com a região interna, equivalente à matriz mitocondrial, sendo chamada de estroma. No estroma estão presentes esses discos achatados, onde a clorofila está presente, a clorofila que é um pigmento verde, que absorve principalmente entre o vermelho e o azul, e reflete o verde. Então, se você iluminar uma planta com verde, está dando para ela tudo que ela odeia, porque ela devolve o verde para você, ela vai refletir. Então, o verde é a pior cor que você pode iluminar uma planta, por exemplo, num experimento de fotossíntese, certo? Aí, este tilacoide que aqui está, que contém o pigmento na sua superfície, um conjunto de tilacoides compõe o que a gente chama de grana. Tá? Parece ali uma pilha de moeda, tem gente que pensa assim, ah, eu tenho moedas, eu tenho grana. Tá, tudo bem, é um jeito de pensar. E o conjunto de grana vai formar o grânum, que é o conjunto de tilacoides total desse cloroplasto, que é onde acontece a fotossíntese. Equação geral da fotossíntese, moçada. 6 mols de CO2 e 12 mols de água na presença de luz e clorofila, não a luz verde, de preferência a luz branca, para a planta poder aproveitar o azul e o vermelho. E depois eu gero a molécula de glicose, ou as moléculas que permitem a formação da molécula de glicose. Na sequência, liberação de oxigênio e depois liberação de 6 águas. Tá vendo essa água aqui, ó? Elas são simplificadas em algumas questões. Eu posso cortar aqui, trazer para 6 águas, e aí eu elimino essas 6 águas aqui. Tá, você pode fazer isso, mas não é elegante. Por que não é elegante? A gente vai ver na aula de bioenergética. Por quê? Esse oxigênio que está aqui, o oxigênio da água, é o oxigênio que está aqui, ó. É o oxigênio da atmosfera que a gente está respirando aqui agora, fazendo a nossa respiração aeróbica. Quando você simplifica essa água com essa água aqui, você está tirando o destino desse oxigênio. Esse oxigênio aqui, do CO2, ele é eliminado na forma de água, aquele que não é utilizado pela glicose. Metade do oxigênio que vem no CO2 vai para a glicose, a outra metade vai embora na água. Então, se eu elimino aquela água que está ali, eu estou deixando aquele oxigênio do CO2 meio que sem destino. Não tem como explicar o ciclo da matéria aqui, né? Pensando numa aula de ecologia, numa questão de ecologia, tá? Para onde é que vai esse oxigênio que veio em excesso? Aqui, ó, 2 oxigênios por carbono da molécula de CO2. Beleza? Então, era isso que eu queria passar para vocês nessas 2 aulas de citoplasma, nessa quarentena que está projetada para durar mais um tempão. Mas vamos estudando, pegue lá o material da apostila, né? Faça os exercícios, tem lista no Drive para vocês e vamos ganhar, né, desse vírus e vamos ganhar tempo nessa quarentena estudando em casa. Um beijo, um abraço, felicidades.